Então você cria conjecturas. Quando você lida com a hermenêutica e a exegese, você não lida tanto com a conjectura, tanto com o abstratismo. Você depende vamos dizer assim, de amarras soltas dentro do texto, que ele dá algumas indicações, igual eu estava falando do clímax do livro do Gênesis. O livro do Gênesis quer falar dos problemas conjugais, porque quando Deus cria o homem e a mulher, aí vem assim o escritor dizendo: portanto deixará o homem, pai e mãe, unir-se à sua mulher. Se eu for do lado fundamentalista, Adão e Eva tiveram pai e mãe? Não, mas está escrito, não está? Para o fundamentalista, unir-se a sua mulher, não entendi. Quando Deus criou Adão e Eva, aí vem dizendo assim, ó: portanto deixará o homem pai e mãe e unir-se à sua mulher. Só que Adão e Eva não tiveram pai e mãe, mas está escrito no Gênesis, lá no capítulo, no início do capítulo do Gênesis, a respeito da criação de Adão e Eva. E não tem nada falando a exceção de Adão e Eva. Não. Por quê? É isso que o escritor está dizendo. É um conto lendário, e aí você vai ver que quem escreve esse conto lendário não é Moisés. Dizem que foi Moisés quem escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Por que não? Porque Moisés não está no período o qual os casais deixavam seus lares dos respectivos pais. Esse costume vai adentrar lá no período de Boaz, porque Moisés ele vive debaixo do lado do seu sogro. Período de Boaz? De Boaz lá do período de Davi, lá de Ruth. Dali que adentra o costume dos casais saírem dos lares dos pais. Se não foi Moisés, então quem escreveu? Não dá para saber quem escreveu. Você coloca que foram escolas, grupos de pessoas. Existe uma teoria chamada teoria documentária, que na verdade os livros da Bíblia foram escritos por grupos de pessoas. Esses grupos, um chamado eloísta, sacerdotal, deuteronomista e javista. E as historicidades se veem, a eloísta e javista, pelos vocábulos hebraicos inseridos no livro do Gênesis. Exemplo, no livro do Gênesis você tem a palavra Elohim, que significa deuses, é uma palavra em plural. Singular você tem Eloá, seria Deus. Então ele diz que ali é a fonte eloísta, que o capítulo 1 não existe a palavra Senhor, só existe a palavra Deus. E a palavra Deus no português, na nossa Bíblia em português, é a tradução do termo hebraico Elohim, Eloá ou El. A palavra Senhor na nossa Bíblia é a tradução do tetagrama, que é o YHWH, que em hebraico é Yud, Re, Vav, Re. Então a palavra Senhor é a tradução. Então quando chega no capítulo 1 do Gênesis só tem a palavra Deus. No capítulo 2, versículo 4, aí aparece o tetagrama. Então quem escreveu o capítulo 1 é a fonte eloísta. Quem escreveu o capítulo 2 já é uma mistura entre a fonte eloísta e a fonte javista. Pela nomenclatura que deram de Deus, a gente consegue ter uma perspectiva diferente nesse sentido. Aí no capítulo número 2 você tem a fonte deuteronomista, que é da legalidade, que é da lei. Não coma, porque no dia em que tu comer certamente morrerá. Opa, já existe um imperativo, uma ordem ali, uma lei, uma legalidade, fonte deuteronomista. Aí você vai chegar entre Caim e Abel, a eles oferecendo o melhor. Aí você vê que da agricultura, dos primogênitos dos animais, das primícias, isso aí já é uma fonte sacerdotal. Quando veio o dilúvio, manda separar animais puros e impuros. Mas de onde veio a ideia de animais puros e impuros? Aí é um grupo de pessoas que estão inserindo as questões sacerdotais, as legalidades da pureza, da santificação, da vestimenta. Então você tem um grupo de pessoas com as suas respectivas visões escrevendo e inserindo o seu código legal, seu código de conduta, de santidade, de nomenclaturas, de divindades e assim sucessivamente. Então não pode ser um único escritor, porque todo o conteúdo foge do seu período, foge da sua época. Então criaram um personagem, que Moisés é um personagem criado. Moisés também não existiu. Moisés não existiu, os patriarcas não existiram. São criações, personagens criados para desenvolver a sua trama, a sua narrativa, para chegar no objetivo, que é a adoração numa única divindade. Então eles criam que os patriarcas eram politeístas. Josué 24:2 vai dizer que Terá, pai de Abrão, e Naor, do outro lado da cidade, do outro lado da terra, adoraram outros deuses. Porque a primeira concepção de crença, agora antropologicamente, universalmente, é o politeísmo. O desenvolvimento do politeísmo ele foi dado pela observação da natureza. Não se existia a crença do que era o Sol. O Sol antigamente era tido como uma divindade, a Lua. Se surgiu na Grécia? Não, surgiu lá para os Sumérios, lá atrás.
Os primeiros povos, as primeiras civilizações com achados arqueológicos, comprovado arqueologicamente, são os sumérios. Possa ser que, depois de uma outra expedição, encontre um povo mais antigo do que eles. Mas até então, as civilizações começam com os sumérios, com a língua sumeriana. E eles eram politeístas. Para você ter uma certeza mais plausível que realmente era o politeísmo ou o panteísmo, se vê aqui pelos índios. Os índios, antes de serem colonizados, eles tinham fé e crença, não foi por intermédio de Bíblia, por intermédio de uma religião. Eles desenvolveram por aquilo que eles observavam por aspectos da natureza. Então os índios eram politeístas e panteístas. Então essa é a primeira concepção da religião. A religião foi criada por essa investigação, por essa observação. E por essa observação se faz o quê? O sol é um Deus, a lua é um Deus, que na verdade era. Tanto que no livro 1 do Gênesis você não vai ver o nome do sol em hebraico ali, nem da lua. Vai dizer o luzeiro maior ou o luzeiro menor. Por que não denominar o nome? Porque até então, nesse período, se adorava o sol e a lua. Então eles estão tentando tirar o politeísmo e tentar colocar o monoteísmo, a crença numa única divindade. E você, para fazer isso, você não pode estar concebendo outras divindades. Então essa é a história toda da narrativa do Gênesis. No caso da teoria documentária, né? Teoria documentária. Ela diz então que Moisés não existiu e que, como você falou, né, os 5 capítulos assim do Velho 5 primeiros livros da Bíblia. 5 primeiros livros da Bíblia no Velho Testamento são criados por pessoas e grupos diferentes, né? Hoje já existe uma outra teoria, que na verdade toda a Bíblia foi redigida e trabalhada